Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui iniciar a nossa terceira aula, a disciplina de Segurança na Eletrotécnica do curso de Segurança do Trabalho. Hoje iremos falar sobre procedimentos para condições seguras nas atividades com eletricidade, né? Um tema muito importante que vai tratar de como você realiza uma atividade nessa área de eletricidade de forma segura, né? Temos meios para prevenir possíveis falhas, né? Possíveis acidentes que gerem mortes ou lesões perturbadoras ao funcionário. Então, os objetivos específicos da nossa aula de hoje será discutir as necessidades e a obrigatoriedade da ordem de serviço, discutir as medidas de prevenção de acidentes e as doenças ocupacionais, estudar as medidas que devem ser adotadas para proteção contra incêndio e explosão e estudar as normas regulamentadoras, mais especificamente a NR10, que fala de atividades com eletricidade. Os conteúdos dela vai ser o procedimentos de trabalho, proteções contra incêndios e explosão, normas regulamentadoras, né? Especificações de segurança em projetos e procedimentos de acordo com a NR10, que seria a norma que fala especificamente de trabalhos com eletricidade. Então, iniciando a aula, vamos falar um pouco do que seriam esses agentes eletroeletrônicos, né? Quais seriam uma possível máquina, transformadores, motores, ferramentas, computadores, etc. Então, esses seriam os agentes, né, de sistemas eletrônicos que a gente vai estar abordando no decorrer da nossa aula. Procedimentos de trabalho com eletricidade. Vai se aplicar a todas as atividades que tenham serviço direto ou indireto com eletricidade, desde um projeto, de uma instalação, uma manutenção e um reparo, né, tudo que inclua um procedimento, alguma atividade que vai ter esse risco, esse perigo do contato de forma acidental com a eletricidade, a gente vai ter que ter procedimentos seguros. Quem é que pode ter acesso a essas instalações elétricas? Na nossa aula 4, que será a próxima aula do componente de vocês, a gente vai falar um pouco de alguns profissionais que são enquadrados nessa NR10, que são os profissionais qualificados, habilitados, capacitados e autorizados. A gente vai diferenciar quais seriam as atribuições de cada um e as suas especificações. Então, falando aqui no nosso tema da aula 3, só esses profissionais que eu acabei de enunciar que podem ter acesso às instalações e equipamentos elétricos, que são profissionais que estão estudados, estão gabaritados para se fazer atividade de forma segura. Todos sabemos aqui que quando você vai fazer algum serviço que tem essa situação do perigo da eletricidade, não se pode brincar, não se pode ter nenhum descuido. Todo cuidado será pouco. O acesso ou permanência a essas localidades é proibido para pessoas que não estejam autorizadas. Essas pessoas que não estão autorizadas não vão se enquadrar naqueles profissionais que a gente enunciou, os qualificados, os habilitados e os capacitados, ou seja, são pessoas que não estão orientadas de forma a acondicionar nesse local, de forma segura, de estar capacitado para se estar atribuindo alguma realização de alguma atividade na localidade. Os locais devem estar isolados e sinalizados, isso é indispensável, ok? Instalações e equipamentos elétricos, né? Eles devem ser inspecionados periodicamente. Então, esses equipamentos, essas instalações têm que ter uma periodicidade para se ter uma inspeção, para se ver se está tudo ok, se não tem nenhuma falha que vá comprometer a segurança dos funcionários. E isso deve ser feito por profissionais qualificados e autorizados a fim. Mais um item dos procedimentos de segurança. Os espaços nas áreas próximas das partes elétricas não devem ser utilizados como passagem, né? Então, os locais que vai estar fazendo atividade com eletricidade, você tem que ter o maior cuidado possível. Tem que ser um local isolado, tem que ser um local sinalizado e de forma alguma pode ser utilizado como um local de passagem, de deslocamento de funcionários, de pessoas para chegar a um outro ponto. Então, de forma nenhuma pode acontecer isso nesses locais, ok? Mais um item, é proibida a guarda de objetos nas instalações. É muito comum a gente ver, né, em painéis elétricos, em alguns dispositivos que tenham essa finalidade,
acondicionados com materiais como material de limpeza, garrafas PETs. Isso não pode ser, isso é proibido. Uma coisa que tem que ficar bem claro, que a gente que passa essas informações, nós professores, a gente ensina um pouco da teoria, né? A teoria é algo que é para ser executado, mas na prática nem sempre você vai observar esse fato acontecer de forma verídica, né? Então você vai ver um pouco desvirtuado. E no caso você vai ver situações e tentar, isso no ambiente de trabalho, corrigi-las. Então nosso papel é tentar adequar o sistema, adequar o processo, o local de trabalho às normas, às leis. Então é essa a nossa finalidade. Garantir a ausência de tensão, né? Os dispositivos de comando devem estar sinalizados, bloqueados e aterrados durante todo o tempo de serviço. Então, enquanto estiver ocorrendo um serviço com esse tipo de equipamentos elétricos, de instalações elétricas, os dispositivos de comando sempre devem estar sinalizados, bloqueados e aterrados, viu? Proteção contra o risco de contato. As partes das instalações devem ser protegidas de risco de choque elétrico, incêndio e explosão e outros acidentes. Isso deve estar incluso desde o projeto. Então, desde que o engenheiro pegar para iniciar o projeto, isso já deve estar incluído no seu estudo, né? Desde o projeto tem que ter essa proteção contra esses riscos que a gente acabou de anunciar. Devem ser dispostas de modo a permitir um espaço suficiente para o trabalho seguro. Aí a gente já fala até um pouco da questão ergonômica do trabalhador. Então ele precisa ter um ambiente que ele consiga desenvolver suas atribuições, suas atividades. Se você não permitir essa situação, um local que não seja confortável, que não tenha espaço suficiente, o trabalhador pode se acidentar. Proteção contra o risco de contato, né? Então todas as instalações elétricas ou peças condutoras, né, que eventualmente possam ficar sob tensão, elas devem estar aterradas, né? Então, de hipótese alguma, máquinas, equipamentos, instalações que tenham características elétricas, elas não podem ficar sem aterramentos. Ela tem que estar aterrada de acordo com as normas regulamentadoras. E esse sistema de aterramento sempre tem que ter uma manutenção periódica, né, para correções de algumas eventualidades que possam acontecer, como de continuidade e resistência de terra, entre outros, né? Então essa manutenção é de extrema importância. SPDA. SPDA, a gente tem a norma 5.419, que fala desse sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, que é o famoso para-raio, né? E é um sistema obrigatório para todas as edificações, né? Para mais aprofundamento do tema, né, vou deixar a norma aqui, a NBR, para vocês darem uma lida em casa, ok? Áreas confinadas e subestações. Nesse tipo de atividade de espaços confinados, subestações, que são os ambientes que requerem uma atenção maior para se evitar um possível acidente, alguma eventualidade que venha machucar ou até der um fim mais severo a algum trabalhador, é proibido o trabalho individual. Imagine uma pessoa trabalhando, fazendo alguma atividade, leva uma pequena descarga e desmaia, né? Se essa pessoa estiver só, não tiver alguém para realizar o primeiro socorro, ou simplesmente chamar o socorro, uma ambulância que já assim está efetuando o primeiro socorro, essa pessoa pode chegar a óbito, né? Pelo tempo de espera, né? O tempo de uma situação que vai levar a um dano mais sério. Então, por isso, o trabalho nessas situações é proibido individualmente, ok? Menores aprendizes ou estagiários, né? Esses profissionais, futuros profissionais, que são os estagiários, é proibido o seu trabalho diretamente com as instalações elétricas. O que ele pode fazer é acompanhar o trabalho do profissional qualificado, mas trabalhar de forma direta, isso é proibido para os menores aprendizes e estagiários. Risco de incêndios e explosões. Devem ser projetados e executados com dispositivos automáticos de proteção. Então, como já falei anteriormente, desde o projeto já tem que estar sendo previsto essas situações e deve estar sendo planejadas proteções contra possíveis situações de sinistro, de risco que vá prejudicar o espaço laboral. Então, desde o projeto tem que ser executado os dispositivos de proteção contra risco de incêndio e explosão.
Ambientes com risco de incêndio, né, deve dispor de proteção contra o fogo de acordo com a norma 23, né, que fala da proteção contra incêndio, né. Vamos falar um pouco mais do que seria essa situação de incêndio, quais são os elementos do fogo, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Princípio de incêndio, né, nos tipos de situações de princípio de incêndio com instalações elétricas que envolvam materiais elétricos, os extintores adequados para o combate seriam de CO2, gás carbônico ou pó químico. Vamos falar mais na frente um pouco desses extintores. E também acionar o PAI, que é o Plano de Atendimento à Emergência. É muito importante a empresa ter esse plano de ação emergencial, né, que vai dizer o que fazer numa situação de sinistro, né, o passo a passo que deve ser executado. Então, falando um pouco da proteção contra incêndio e explosão, vamos falar um pouco de cada componente que se forma o fogo, né? Primeiro, o fogo é uma manifestação de combustão rápida que vai emitir essa luz e calor. É um processo químico, né, que vai ser a união de alguns elementos que vai gerar esse fogo. Quais seriam os elementos, né? Então, a gente tem 3 elementos que vão formar o triângulo e um quarto, formando o tetraedro do fogo, que seria o calor, o oxigênio, que seria o comburente, e o combustível, formando assim a reação em cadeia e gerando o fogo. Então, o que seria cada um desses elementos? O calor é energia, é o que leva o combustível a seu estado de ignição. Então, o primeiro elemento que a gente está falando é o calor. Então, para se ter fogo, necessitamos de um calor que gere esse ponto de ignição. O segundo elemento, o comburente, que é o material gasoso que reage com combustível, né, produzindo a combustão. No caso, o oxigênio, onde no nosso cotidiano, na nossa vida, tudo está presente o oxigênio. Então, o comburente estará presente em qualquer ambiente que você estiver trabalhando. E o terceiro, o combustível, que é o material oxidável capaz de reagir com o comburente, com esse oxigênio formando a reação de combustão, né? Então, o combustível, a gente vai ver que nosso ambiente vai estar disposto de vários materiais que possam ser combustíveis junto com o oxigênio, e aí tendo o ponto de ignição que é o calor, a gente vai assim gerar o fogo. Então, esses são os elementos que vão compor esse fogo. E o último seria a reação química, né, que é a reação em cadeia, onde o processo de sustentabilidade da combustão está finalizado, e aí se tem o fogo. O detalhe é o que? Quando a gente vai fazer o combate do fogo, a gente estuda tecnicamente para eliminar um desses 4 elementos. Então, a gente eliminando qualquer um dos 4 elementos, o foco de incêndio vai se extinguir. Então, a gente sabendo tecnicamente como combater o fogo, vai facilitar o nosso combate, viu? As classes do fogo, né? Então, a gente temos 3 classes principais que a gente vai focar, e mais 2, né, que são utilizadas, que não vão representar nosso cotidiano, mas que a gente vai mostrar a partir de conhecimento. Primeira classe do fogo, a classe A, são os materiais de fácil combustão que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduo. Esses materiais estão mais presentes no nosso dia a dia. O tipo de materiais da classe A é o tecido, a madeira, o papel, a fibra, né? Esses são os tipos de materiais classe A. Classe B são os materiais que vão queimar só em superfície e não deixam resíduos. Os materiais do classe B seriam óleos, graxas, gasolinas, tintas. Esses são os componentes dos materiais classe B. No classe C, a gente se refere a materiais de instalações ou equipamentos energizados. Então, um material, um notebook, né, uma televisão, um data show, uma câmera, qualquer material que tiver essa ligação com a energia vai se enquadrar na classe C do fogo. Exemplo das classes C, temos motores, transformadores, fios, né, aparelhos de ar que vão ser enquadrados no tipo de classe C. O detalhe é o que? Você tem um notebook, se inicia um princípio de incêndio nesse notebook, né? Então, o material vai estar energizado com ligação direta aos fios condutores. Então, se você retira essa energia, essa ligação dessa energia, você vai transformar esse material de classe C para a classe A. Então, o que caracteriza o tipo de classe para o material seria a condução da energia, seria o material energizado. Agora, se você for combater esse notebook com água, né, você pode danificar o material, danificar tanto as partes desse material, como fazer, né, que esse computador, esse aparelho não funcione mais. Então, o ideal para se combater a classe C
seria o extintor de CO2, que a gente vai ver mais adiante. O classe D, que não é muito a nossa realidade, são os metais pirofóricos. Metais pirofóricos são aqueles metais que entram em combustão espontânea, né, em presença ao oxigênio, em presença ao ar ou à água. Então esses materiais são materiais de metais de indústrias pesadas, como urânio, potássio, o alumínio, magnésio, etc. Então são metais. E o combate a esse tipo de classe, né, é um combate mais específico, é um extintor específico, é um treinamento diferenciado, porque é um tipo de fogo diferente, né, um tipo de fogo que necessita de uma atenção maior. E o último é o classe K, que é o fogo de cozinha, né, as gorduras, os óleos vegetais, os óleos animais. Então esses são o componente do classe K, o óleo de cozinha, gorduras, etc. O método de extinção desse fogo, né? Então a gente tem alguns métodos que vamos fazer para extinguir fogo. Então o primeiro é o abafamento, que seria a retirada do componente o oxigênio. Então a gente já está tirando um dos elementos, entendendo tecnicamente como tirar e como combater de forma técnica esse fogo. Primeiro o abafamento e retirada do oxigênio, né? Próprio para pequenos incêndios, né? Por exemplo, se você tem um incêndio, por exemplo, começa a pegar fogo numa panela, né, algum material desse tipo, você pode usar uma areia ou até um pano umedecido, que você abafa, você vai tirar, cortar o oxigênio e o fogo vai se extinguir. O outro, que é o mais usado, é o resfriamento, consiste na retirada do calor do material incendiado. Reação química é a interrupção daquela reação em cadeia. Então a reação química é feita principalmente pela ação do pó químico seco, que interrompe a reação da combustão. Então esses são os métodos de extinção. Como é que esse calor é transmitido? Então temos três formas de transmissão de calor. Temos a condução, que é a transmissão de calor através de um corpo sólido, de molécula a molécula. A convecção, que é a transmissão de calor através da movimentação de massas de ar. E a radiação, que é a transmissão de calor por emissão de radiação infravermelha. Como exemplo da radiação mais comum, a gente tem a radiação no nosso dia a dia, a radiação solar, né? Causas desse incêndio: temos causas naturais, que através de vulcões, terremotos, provocam incêndios sem a intervenção do homem. Então são as causas naturais. Existem as causas acidentais, que seriam um descuido, uma fatalidade, que é através de uma eletricidade, de uma chama exposta, né, vamos ter uma causa de incêndio acidental. E o último, a causa de incêndio criminal, que é através da inveja, vingança, para receber seguro, loucura, anarquia. Então são as três causas de incêndio. A primeira, natural, sem intervenção do homem. A segunda e a terceira, com intervenção direta do homem, no caso acidental, de forma descuidada, de forma fatal, de uma forma que a pessoa não queira propositalmente. E a criminal, de forma proposital, através desses itens que a gente falou: vingança, anarquia, etc. Fonte comum de incêndio. Então, como é que esse incêndio pode se iniciar? Temos alguns exemplos aqui do nosso cotidiano, como vazamento de gás, sobrecarga das instalações elétricas, improvisações, que é o famoso gato, né, que a gente faz nas fiações, criança brincando com fogo, fósforos e pontas de cigarros, né, jogadas ao aléu, falta de conservação de alguns motores elétricos, estopas, né, ou trapos envolvidos com óleos, graxas, disposado em local inapropriado, né. Esse material que é usualmente utilizado em gráficas, oficinas, né, tem que ter o despejo adequado desse material, né, a alocação desse material de forma adequada. Já entra na questão até ambiental, que possivelmente possa acontecer alguma fatalidade, pois esse material, essas estopas vão estar encharcadas de óleo, de algum material combustível de fácil inflamação. Então tem que ter toda a destinação adequada. Falando um pouco dos extintores: extintor de água, de H2O, combate principalmente os incêndios de classe A, extingue por resfriamento, como a gente já viu. Não deve ser usado de maneira nenhuma em aparelhos elétricos energizados, né? Então a gente já sabe que se a gente jogar água e o material energizado, a situação pode ser catastrófica. Combate princípio de incêndio de classe A, extingue por resfriamento, como a gente já anunciou, né? Alguns exemplos aqui do material você pode observar no próprio extintor, que vai dando algumas informações. Ele é proibido em incêndio de classe B e classe C, só utilizado em classe A.
A manutenção dele, né? Isso tem que ter uma inspeção anual. Anualmente você tem que estar fazendo a recarga do material. Tem que ter uma vistoria quinquenal a cada 5 anos se o extintor ainda está adequado ao uso. Recarga imediata após o uso. Então você usou, rompeu o lacre, então o extintor já deve ser recarregado, ok? A temperatura de operação dele é entre 4 graus e 45 graus Celsius. O modo de uso dele é bem simples. Eu vou mostrar de forma teórica como usar o extintor. Então quem tem vontade para fazer um treinamento de brigada ou aprender de forma a pedir algum instrutor para ensinar alguém do Corpo de Bombeiros, para ensinar como é na prática o uso desse extintor. Algo bem simples, nada de outro mundo, né? Pegue o extintor, transporte para as proximidades do fogo, solte a trava de segurança, uma trava que ao você fazer a rotação ele vai se romper, né? Aponte o mangotinho para a base do fogo e aperte o gatilho. Simples, né? O modo de uso desse extintor. Gás carbônico, extintor pode ser usado em incêndio de classe A, B e C. É indicado principalmente para equipamentos elétricos energizados, né? O modo de uso dele também é bem simples: transporte ao fogo, retire o pino de segurança, aponte o difusor para a base da chama. O que eu acrescento aqui na questão do difusor, né? O extintor de gás carbônico de CO2 é o único extintor que vai ter esse difusor, né? E quando você vai fazer o combate, em hipótese alguma, pode pegar de forma direta o difusor. Ele vai ter uma parte mais abaixo que você vai segurar e apertar o gatilho. Extintor de pó químico seco, né? Para todas as classes de incêndios. Não devem ser usados de forma alguma em centrais telefônicas ou computadores, pois eles deixam resíduos. Não tem boa atuação no incêndio de classe A, né? Às vezes é preciso se complementar com a extinção jogando água, né? Por justamente a água fazer o que o pó químico não faz, né? A questão do resfriamento de forma completa, né? Ele vai pegar o material de forma total. O modo de uso parecido com o extintor de H2O de CO2, né? Transporte para perto do fogo, solte a trava, aperte o mangotinho, né? Aponte o mangotinho para a base do fogo e aperte o gatilho, fazendo os movimentos de um lado para o outro. Então essas são as situações que a gente tem do combate a incêndios de extintores. Como eu falei, eu reforço aqui, seria importante que vocês, né, procurem algum corpo especializado, corpo de bombeiro, algum técnico de segurança, alguém da brigada, que tenha esse conhecimento no uso de extintores, né, e faça um treinamento básico, né, do manuseio correto do extintor. Mostrei aqui a teoria de como utilizá-lo, mas é importante que vocês saibam na prática, que na prática tem seu diferencial. Algumas normas, né, que a gente vai utilizar. Deixo aqui a NBR 5410, que falam de instalações elétricas de baixa tensão. Então é importante que vocês dêem uma estudada em casa aí, peguem a NBR, pesquisem, né, para entender mais sobre essa norma que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão. A outra que a gente vai utilizar mais no nosso dia a dia na profissão nossa de segurança, e a NR10, que é a seguranças, instalações e serviços em eletricidade. Vamos falar um pouco dela, né, um pouco na próxima aula, né, mas é importante que vocês estudem ela em casa, ok? A NR10 fala de especificações, segurança em projetos, né, procedimentos de segurança do trabalho. A gente já vem falando um pouco desses itens aqui no decorrer das aulas, mas é importante que vocês aprofundem no seu estudo de casa, viu? São requisitos e condições mínimas, né, que a ANR pede, são a adoção de medidas de controle e sistemas preventivos. Isso tudo para garantir uma segurança e saúde aos trabalhadores envolvidos com trabalhos com energia, viu? Então eu deixo aqui no slide, né, o portal, o link, né, para você estudar sobre a NR10. É só entrar no site do Ministério do Trabalho, que vai ter lá todas as normas. Leia, estude e anote sobre isso, né? Deixo uma frase: em todos os serviços e instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico. Muito obrigado e até a próxima aula, ok?